Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou com o pessoal da Quelogel, visitando a gente direto de Sorocaba, os irmãos Machado. Mas não são irmãos Machado, Sim, eles vão se apresentar. Pessoal, eu queria que vocês trouxessem para o pessoal, primeiro, bem-vindos. Obrigado obrigado. por terem vindo até aqui. A gente já trabalhou com a marca de vocês antes, já Sim, estive em empresas que vendiam os produtos de vocês. É um prazer tê-los aqui no estúdio. legal, Gil. Queria que vocês se apresentassem, contassem a história Eu das, começo? das Das empresas. empresas, né? Obrigado. Eu queria agradecer a todos aqui pelo convite. Estamos aqui em Campinas, somos de Sorocaba. Temos uma importadora de material médico que se chama a Medforma. Ela foi criada em 2018. E com ela a gente criou, pelo menos hoje em dia, mas são 5 marcas Legal. dentro dessa importadora. E a gente é especialista em produto em pós-cirurgia plástica. A gente nasceu dentro da cirurgia plástica, representando algumas marcas, alguns materiais. Em 2018 a gente se une e dá o início na Medforma, né? O foco, então, é a cirurgia plástica. O principal foco é a cirurgia plástica, né? Mas hoje a gente já mudou esse conceito um pouco, já temos Sim. produtos já para várias outras especialidades do mercado, né? O nosso começo, eu falo que a gente nasceu na cirurgia plástica, a gente sempre tenta aperfeiçoar e colocar alguns produtos novos no mercado, mas hoje já mudamos isso, né, Carlos? Sim. O Ah, core do negócio surgiu por conta do conhecimento do Rony na área, né? Então a gente vem desenvolvendo, só que a gente veio percebendo que as demandas hospitalares vêm buscando, vêm trazendo demanda para nós, ok. num potencial enorme, e os nossos produtos acabou penetrando outros mercados, né? Então a gente desenvolve muito bem a cirurgia plástica, estamos aqui em prol disso hoje, Uhum. mas temos uma demanda enorme que busca o produto e que a gente vê uma condição muito boa de entrar e desenvolver e aperfeiçoar, levar tecnologia boa, entregar condições de produtos que eram inacessíveis a alguns procedimentos e hoje, por conta da nossa marca, dos nossos produtos, a gente acabou acessando. A principal marca, Carlos, é a Quelogel, é a mais conhecida. Sim, a gente começou a Medforma e a Quelogel era uma ideia que o Rony surgiu lá atrás. E eu entrei para complementar essa ideia, para tentar desenvolver essa ideia com ele, que acabou dando certo, vem dando certo nesses últimos 5 anos, com bastante crescimento. Que ela já se colocou muito à frente das outras marcas, também pelo começo, né? Ser a primeira marca. Uhum. E aí entendemos que surgiu demanda, surgiu produtos novos e vamos desenvolver marcas. E as nossas marcas foram tendo sucesso, e demanda, e crescimento de venda, e mais conhecimento médico, hospitalares, clínicos. E a Quelogel hoje ela é a nossa primeira marca. Dá uma palhinha pra gente, assim, ó, marca e produto principal. Marca, produto principal, Vamos só lá, pra hoje a gente... gente tem a Quelogel, que é o carro-chefe, né? Uhum. Fitas de silicone e produtos relacionados a tratamento de cicatriz e silicone. Ok. Depois dela veio a Venomed. A gente criou a Venomed acho que no segundo ano, né? 2019 mais ou menos. 2019, a Venomed veio com o propósito de meias de compressão e meias antitrombo, Ok. que acompanhavam ali a Quelogel no momento da cirurgia. Depois a gente desenvolveu a A Tondos. Tondos. A Tondos é uma caneta de marcação cirúrgica. Essa é o que mais visto na internet, é o que mais aparece em qualquer mídia, né? A Uhum. marcação do médico. E a Tondos acabou tendo um grande sucesso também, por conta de qualidade de produto, penetração de mercado, marca muito boa. Depois da Tondos, a Perfect Seal, que é um dos nossos produtos inovadores esse ano. O mercado estava muito carente de uma cola cirúrgica, tá? Então a Perfect Seal veio para atender uma demanda muito reprimida por conta de preço. Então a gente tem um produto de alta qualidade e um preço que absorve bem o mercado e se tornou, como que eu posso dizer, dá condição para mais pessoas acessarem um tipo de produto que era limitado a poucos. Ok. E por último, A Mecon, a né? Mecon. Que é a nossa marca Coringa. A Mecon, a gente. É porque assim, vários produtos se encaixam com as marcas. E a Ok. gente não queria deixar tudo só na Quelogel, porque não combinaria. A Quelogel, como foi criada, são produtos para cicatrização, são fitas de silicone que tratam cicatrizes, né?
a Perfect não poderia ser Quelogel, a Venomed não poderia ser a Quelogel. A gente não conseguiria, a gente começou, sentamos, ó, não dá para deixar tudo só na Quelogel, porque não combina, nem o nome combina, né? Então a gente foi criando várias marcas. E a Mecon virou uma marca, que é a última marca nossa, Que é a Microcano, né? que hoje são são as seringas de insulina, que servem não somente para aplicação de insulina, mas também para aplicação de Botox, né? Sim. Hoje em dia a estética cresce muito. Tá bombando. O ROF, né, a harmonização orofacial, cresce a todo momento e acaba se usando muito. Com isso, eu falo que a gente voltou no primeiro produto, porque a nossa sociedade nasceu de importar microcânulas para preenchimento facial, que hoje está muito famoso no mercado, né? Que são as harmonizações orofaciais e Totalmente estético. tratamento estético, né? Então, a Mecon é a última marca e a gente pretende deixar alguns produtos que a gente fica estudando constantemente. Hoje, a cada 3 ou 6 meses, a gente lança um produto novo. Muito novo, E a gente pretende pegar essa marca e crescer cada vez mais. Lógico que toda hora, as marcas mais antigas, a gente vai crescendo a família. A gente começou com um produto, hoje a gente já tem mais de 70 SKUs próprios hoje, né? Então tem bastante coisa dentro dessas 5 marcas. Algumas dúvidas técnicas aqui da parte do marqueteiro, né? Esse monte de marca, na hora de ir para a rede social, como é que vocês vão? É um dilema, né, Carlos? É um dos gente- nossos maiores dilemas hoje, um dos dilemas. A gente tenta pensar em soluções, mas eu falo que a gente não pode reclamar, porque desde a primeira marca a gente só vem crescendo, uma atrás da outra. De maneira orgânica, né? De maneira muito orgânica. Quando a gente, né, começou essa conversa, eu falei, cara, nossas marcas hoje é orgânica, porque a gente está em congresso, a gente investe muito dinheiro em congresso hoje, acaba aparecendo em congresso, o médico vai lá, compra a nossa ideia em congresso, chega nos consultórios médicos e faz a prescrição médica. Isso no país inteiro. Então, quando a gente faz um congresso, inclusive nesse mês aqui, a gente vai fazer 2 congressos bem interessantes, que é o DESC, que é a prova de residentes. Então, médicos residentes, depois do que fizeram medicina, cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica, é a prova de titulação, que ocorre uma vez por ano no mês de março, né? Então, médicos do país inteiro, cerca de 700, 800 mil médicos vêm fazer essa prova de titulação. Então, a gente vai expor os nossos produtos para esses que são residentes, que estão titulando. A gente vende ideia e eles levam para os seus consultórios espalhados no Brasil inteiro. Por isso que eu falo que, querendo ou não, a gente marca a gente cresceu organicamente. Então, mas né? aí vocês vão para o Instagram, por exemplo, com 5 contas? Exatamente. contas. Hoje é 5 contas. 5 contas. 5 Contas. marcas. A Mediform, ela leva um guarda-chuva de marcas, né? Aham. A Mediform é a empresa distribuidora e leva Sim. um guarda-chuva de marcas. E por meio de demanda e necessidade dos médicos ou os hospitalares, que aquela já tem uma linha hospitalar também, Uhum. ele vai gerando essas marcas, elas vão sendo introduzidas e são sendo apresentadas para cada público. Tá? Você vai ter público de médico que não vai consumir uma cola ou uma meias, que a Venomed hoje ela tem a meias de tratamento. No momento de uma cirurgia plástica, você não usa essa meia de tratamento, mas você usa no vascular. Então Isso elas não- andam separadas buscando os públicos Isso não te próximos. dá um esforço maior para tracionar as marcas novas? Porque imagina assim, você tem uma rede social da marca 1, Tá. Quelogel. E ali tem gente que está procurando produto para cicatrização cirúrgica. Sim. Que tem relação com o segundo produto, com o terceiro produto, Exatamente. com o quarto produto e tal. A produção de conteúdo É muito maior. é muito maior, porque você vai ter que produzir Exatamente. vezes 5 todo dia. Sim. E se tivesse tudo numa portal, rede social é. da importadora, você foi teria essa que mudança que produzir a cada gente- semana uma marca, por exemplo, ou cada dia uma marca. Nesse momento, a gente vem fazendo um planejamento de marketing já. Nesse momento, não, há uns 3 meses, e acho que se conclui nos próximos 3. Aham. A gente vem criando os nossos sites oficiais. Aí ele tem um propósito mais, me fugiu a palavra, institucional das marcas. Uhum. Gera uma demanda de trabalho, maior, gera. Só que também gera uma credibilidade própria para cada marca. Mas está correto o caminho. Nos sites, a gente separa.
Exatamente. Porque é mais barato comprar do Google um cliente que está procurando meia num site de meia, Certo. ok? Sim, sim. Na rede social, a gente junta, Sim. porque o que importa de fato para quem entra numa conta do Instagram é quantos milhões de seguidores o cara tem, entendeu? E ele vai trazer, alavancar por E isso. se você tem gente chegando de diversas dores, Sim, sim. vou fazer sonho aqui, né? Sim. O cara chegou porque ele ouviu falar que tem uma fita que cicatriza a cirurgia plástica dele, ou diferente disso, tá? Ele chegou porque ele queria comprar uma meia. Vai fazer uma cirurgia, precisa de uma meia. Ou vai pegar avião, precisa de uma meia. Vai fazer viagem internacional, bota uma meia para viajar e chegar bem lá do outro lado. Aí ele descobre que o cara da meia, ele tem uma fita de silicone que trata... E ele vai fazer uma cirurgia, ele já chega lá com a marca da Quelogel que ele não ia ter acesso se não tivesse junto. Gil, eu falo, até completando você, é porque assim, quando a gente começou essa empresa, a gente começou somente pensando na Quelogel. Sim. A gente não sabia que ia ter 5 marcas. Que deve ser a conta mais forte hoje. É a conta mais forte, ainda, mesmo que sendo orgânica, é a conta mais forte. Eu falo, quando a gente começou esse negócio, a gente só pensou na Quelogel. A gente não pensou, sentamos, vamos montar 5 marcas. Foi um sonho sendo vivido constante. Foi um sonho sendo vivido, só que foi rápido não, né? 5 anos juntos, mas eu tenho 15 anos de experiência no nicho de cirurgia plástica. Então, quando a gente começou pensando só na Quelogel, seria lindo e maravilhoso. Um Instagram, uma página no Facebook, um site institucional e um site e-commerce. Seria muito fácil. Só que em 1 ano e meio, 2 anos, a gente criou praticamente mais 4 marcas seguidas. Sim. E nisso a Quelogel vindo crescendo, a gente lançando produto novo, marca e tudo em cima, uma em cima da outra. Quando vocês vão para o congresso? Esse ano, olha só. Um stand ou com 5? Não, agora eu vou explicar para você. Um stand. A gente começou a fazer congresso, olha só, a gente demorou 4 anos para dar a nossa cara no mercado. E foi interessante, a gente começou ano passado, quando a gente fez o primeiro congresso, todos os médicos que chegavam no nosso stand conheciam a nossa marca. Isso para nós foi a maior experiência. Sim. Eu falo que eu me sinto, foi, né, uma das vezes que eu falei, cara, o nosso trabalho... Tipo assim, uau, vocês apareceram. Não, a gente cadê vocês? Tem cara na marca agora. Ficamos orgulhosos assim do que aconteceu. E começamos com a Quelogel e com os 4 logos abaixo das outras marcas. Esse ano aqui a gente já mudou isso. Quem que tem que aparecer? Aí, voltando a importadora. A Medforma. Okay. Então, esse ano, que a Medforma aparece, é a marca proprietária dessas 5 outras marcas. E agora, respondendo a tua pergunta, agora que a gente vai desenvolver a Medforma oficial. Que é nela que tem que estar inclusa. Eu acho que vale a pena um cuidado aqui, de talvez não criar uma 6ª conta. Tá? Eu falo que não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Transformar a conta mais forte na conta da importadora, para aproveitar quem já está lá dentro, e depois orientar as outras contas menores para que isso se funda e vire uma conta só. Isso barateia muito a produção de conteúdo, porque você vai produzir num programa de uma postagem por dia, que é diferente de um programa de 5 postagens por dia, que é o que você teria que fazer para suprir as demandas de todas as marcas. Centraliza todo mundo ali e leva a informação de um produto para o consumidor de outro produto. Isso faz um mercado cruzado, entende? Não, Cid, é que a gente tem um outro problema ainda de crescimento, que é a Cirúrgica Medic. A gente tá desenvolvendo uma 6ª marca nossa, é uma 7ª marca nossa. Porque a Cirúrgica Medic é a revenda da cidade da nossa região, de Sorocaba. Ela é o shopping center. Tá. A Cirúrgica Medic tem as 5 marcas que são da Medforma e outras 20. Uau. Então, a Cirúrgica Medic, a gente tem... Aí cai no que você acaba de dizer. Então eu falo, o crescimento foi, graças a Deus, foi fantástico nos últimos 5 anos, mas a gente ainda tem problema no nosso quintal. Eu tenho a Cirúrgica Medic,
que tem que fazer esse trabalho que você está falando, porque lá eu vendo outras marcas, não somente as nossas. O varejo local. É o varejo local. Eu já trabalhei em várias frentes assim dentro do marketing para são problemas bons, né? Cortando você. Tudo que é tipo, são problemas bons. Muito bom. São problemas bons de resolver. Trabalhei com franqueadora. Você fala de cirúrgica médica, é algo extremamente franqueável, né? E aí você tem um tipo de problema. Sim, exatamente. Trabalhei com marca própria que tem outro tipo de problema. Mas de algo comum aqui para todo mundo é a qualidade no que se produz de conteúdo e a intenção no conteúdo. Hoje, eu sou um cara que vim do mercado corporativo, da área comercial, fui para consultoria na área de vendas, aprendi a usar o Google e aí me especializei em Google e fiquei o bitolado do Google. Sim. O cara vinha falar do Instagram e falava, isso aí não funciona. Eu ficava no Google. Só que hoje, o que mais funciona é a junção de tudo. Sim. É um carrossel ali, né? Um monte de coisa funcionando. O nosso início foi... A gente começou no Google ADS, velho. É isso aí. Minha primeira loja virtual que eu subi no ar em 2015 foi fazendo o Google ADS. O nível que a gente chegou, eu era distribuidor, eu era sozinho em 2015, né? O Carlos entra em 2018. Cara, foi 3 anos subindo... Porque aí eu era uma distribuidora que eu tinha uma distribuidora muito pequena que vendia outras marcas. Cara, eu fiz muito ADS. Gastei muito dinheiro com ADS, né? E foi desenvolvendo. Só que quando a gente se junta e cria a primeira marca Quelogel, a história muda. Eu era distribuidor, eu virei marca, do dia pra noite. Sim. Não é do dia pra noite, a gente sabe que teve muito trabalho nisso. E os propósitos iniciais, que era só de vender, que era assim, a gente só tem... ainda continuamos com eles, o nosso site é um e-commerce, não é um site institucional. Não é institucional. Agora que surgiu o site institucional. Então a gente tem a preocupação de vender. Vamos vender. Somos vendedores. Somos vendedores. Vamos vender, vamos tirar pedido, vamos vender no e-commerce que ninguém estava. Praticamente ninguém vendia. Ninguém vendia. Muito. Aí muito quando cai para a proporção que chega hoje, de distribuição, de marca, de inúmeras marcas, aí começa a se preocupar com o institucional. Estar em 25 estados, né? Então, falta 2 estados. Esse institucional que começa a formar, dar credibilidade, força, só que daí cai nas vertentes de quem eu quero atingir, quem tem que chegar primeiro. Eu levo a Medforma para o meu distribuidor, que é interessante para o distribuidor. Porque para o médico, às vezes, não se forma tão interessante porque ele não compra tudo. Mas ele compra boa parte. Compra marca, às vezes. Quando a gente cai no varejo local, aí a Medforma pode sumir. As marcas aí ficam e a cirúrgica médica se coloca. Então, imagina que de tudo isso, você tem a responsabilidade de entregar o conhecimento a respeito do teu produto para o público em geral. E aí é o médico, o paciente e tudo mais. A maior dificuldade está em criar de forma intencional um conteúdo que ensine e venda ao mesmo tempo. Sim, por questões técnicas também. Né? Quando isso acontece, é o cara do Google falando, tá? Sim. Quando isso acontece, quando essa mágica acontece, que você cria um negócio que é engraçado, interativo, que cativa o cara, que ensina e que causa necessidade, há uma explosão comercial. Sim. O Google, ele tem uma previsão comercial. Sim. Se você acertar a veia, vai vender aquilo lá de forma... A quantidade de gente chegando é sempre a mesma. Não muda, não oscila. Tá. Né? Quando você vai para a produção de conteúdo em vídeo e acerta a mão, você tem uma onda. Sim. Muito grande. Muito grande. A gente viveu isso aqui, tem vivido isso aqui dentro da estrutura, com algumas marcas, com alguns influenciadores, com alguns médicos e comigo mesmo, que é indescritível. Eu hoje saio de viagem, e aproveitando que tem a ver, para um hotel que eu tive que sair do hotel, abrir mão de 2 diárias, eu estou indo lá aproveitar as 2 diárias que estão em aberto, Tá. porque no dia que eu cheguei no hotel para comemorar aniversário de casamento, explodiu um vídeo meu. Eu tive que fechar a reserva. Sim. E veio tratar isso. E ir embora para poder atender a demanda. Sim. E estou voltando agora para curtir as férias. Então, quando você pensa em produção de conteúdo para a rede social, e mais uma vez, o cara do Google, hein, eu detestava esse negócio. Você consegue bater numa massa de gente
que viraliza de uma maneira que é indescritível. Então, fez uma vez um trabalho para uma farmácia. No TikTok, que a gente achava até outro dia que era um lugar para fazer dancinha, que não tem nada a ver. É o meu principal canal de venda hoje, é o TikTok. Nossa. O meu principal canal de venda é o TikTok. A gente estava aqui no começo, aqui batendo um papo, bateu um barulho de venda que eu falei. É vendendo curso organicamente no TikTok. O público do TikTok, ele quer ver o cara da farmácia de manipulação enchendo cápsula. Sim. Sabe quando fica passando aquele negócio para encher a cápsula? É. O cara do Instagram, ele quer outra coisa. E o do Google, que é outra, do YouTube lá, que é outra coisa. Sim. Então, quando você entende o açúcar que a sua formiga come e produz para aquilo ali de forma intencional, cara, você vai começar a ter o caminho inverso. O paciente chegar no consultório dizendo, eu quero a fita de silicone daquela gel para a minha cirurgia, doutor. Como é que faz? Ô, Gil, você vê a troca, mas né? eu vou falar para você. A Quelogel nasceu dessa forma. Sim. A gente começou ao contrário que todo mundo começa. A Quelogel, quando a gente lançou ela no e-commerce. Nós vendendo. A gente não tinha distribuidor e não tinha clínica médica como cliente. Não tinha. Quando a gente lançou, não. Como é que a gente fez? Começando a lançar em todas as plataformas de venda. Automaticamente, o paciente de cirurgia plástica ele é muito curioso hoje em fuçador, dia. Ele é fuçador. Quando ele chega na consulta com o cirurgião plástico, inclusive em Campinas a gente tem vários clientes aqui, inclusive a gente tem 6 distribuidores aqui na região, só para você ver. Só na cidade de Campinas a gente tem 6 distribuidores vendendo as 5 marcas nossas. Vendendo a marca. E vou contar que eu tenho nós temos aqui pelo menos aqui uns 120, 140 médicos cirurgiões plásticos. E eu sou capaz de falar para você, se você conhecer 3, 4 deles e ligar, mandar, mas você conhece a marca Quelogel? Todos vão falar que conhecem, já ouviram falar. Começou dessa forma online. O paciente fuçando, achava a fita de silicone Quelogel, sentava com o médico, doutor, eu quero usar essa fita assim. Aí o médico olha aquilo, fala, que produto que é esse? Que marca que é essa? Foi aí, eu falo que a gente começou no varejo online, depois veio os médicos querendo comprar, indicar o nosso produto, e automaticamente o médico de cada região, por exemplo, vou dar o exemplo, um cara lá do sul, em Blumenau, eu preciso achar um distribuidor que venda Quelogel. Foi aí que depois, na terceiro passo, os distribuidores vieram atrás da gente. Então a gente começou pelo varejo online, ao segundo passo os médicos vieram procurar nosso produto, e o terceiro passo os distribuidores. Foi aí que a marca estourou. Vocês continuam produzindo material para o varejo online? Criando a necessidade do paciente pouco, de comprar o que vocês vendem? Nada, orgânico, como eu te falo, organicamente. Porque os nossos distribuidores estão no e-commerce, eles fazem esse trabalho. Cada distribuidor meu tem uma página de Instagram e Facebook, ele tem um e-commerce, ele acaba fazendo o ADS e acaba fazendo. Então hoje a gente começou um trabalho assim, recente de, por exemplo assim, aos distribuidores nossos que fazem o e-commerce, que vende, começa a marcar a gente. Cara, vendendo muito certo, né? Nossa colaboradora Larissa, cara, tá vindo vídeos de distribuidores nossos marcando a marca. Fala, cara, é a mudança de chave. Então é tudo muito recente. É esse o ponto. Exatamente. É esse o ponto. Assim, produzir conteúdo que faz o cara querer o teu produto. Exatamente. Ele quer o produto. É assim, ó. Tem uns vídeos que são extremamente idiotas. Sim. Mas vende. Então, eu tenho um exemplo que de vez em quando eu passo para a equipe aqui de um médico. Ele simula uma entrevista no podcast. Ele não está em lugar nenhum. Ele deve estar na sala dele com o microfone atarrachado na mesa, assim. E ele fala assim, você quer que o seu cabelo cresça? Você tem que tomar biotina, tototina, tititina, e aí vai aparecendo o frasquinho do produto na edição do vídeo. Sim. Tem 15 segundos o vídeo. Arrebenta. Não, tem 10 milhões de visualização. Como pode? Por quê? Aí que está o ponto da intencionalidade. Não é o público. Não é o público. Ele fez um vídeo que as pessoas compartilham. Entendi. Entende, não? A amiga manda para outra amiga dizendo, olha, o que é que você precisa tomar para o teu cabelo. Sem credibilidade nenhuma, muitas vezes. Deu clique na rede social, engaja. Explode, vai embora. Então é um vídeo curto, a pessoa tem que assistir 3, 4 vezes para ver o nome do remédio que está lá sendo sugerido. Fez um time certo ali. Mas é um conteúdo que a pessoa manda. Quer ver outro vídeo?
que hoje eu repostei ele na minha rede. Um cara, um personagem desses de meme, na frente, por trás, rolando um vídeo, o cara começa assim, por que eu não emagreço? E tocando uma musiquinha, aí aparece um monte de comida boa atrás na foto. Lembrei. E acabou o vídeo. Acabou. E eu tinha, tipo, 120 mil compartilhamentos. Poxa. O vídeo. Então, sim, funciona. Quando você usa esse tipo de recurso para fazer com que o teu conteúdo viralize, de repente você tinha lá 140 médicos que sabem a respeito do produto em Campinas, mas você tem 3 milhões e meio de habitantes na região metropolitana de Campinas. Que ainda não sabe. E desses 3 milhões e meio, óbvio que você vai alcançar a massa, e a massa não é fazedora de cirurgia plástica. Sim. Não, com certeza. Mas no meio do pacote, tem lá 10, 15, 20 mil pessoas que são consumidores do produto de cirurgia plástica. Então, o desafio hoje no bate-papo, que a gente veio aqui para entender o produto de vocês, é botar na cabeça de vocês esse desejo de achar o açúcar certo, entende? Se a gente foca no médico ou se a gente foca no cliente final. Mas você já respondeu isso, cara. Mas é uma briga diária, né? Porque aquilo que eu falo pra você, Gil, cara, a gente começou esse negócio pensando somente numa marca, num produto. Esse um produto, essa marca Explodiu, principal, né? ela tem, só ela hoje tem 50 SKU. Só ela cresceu de uma maneira... Mas você contou o caminho que trouxe esse crescimento. Exatamente. O crescimento Online, se deu porque a gente focou no mercado de varejo. Exatamente. E o paciente chegou no consultório pedindo o produto. Exatamente, pedindo a marca. O que a gente conconquistou foi o cliente advogado. Ele defende a marca. É o melhor deles que você pode ter na sua mão, né? Toda qualquer empresa, laboratório, distribuidora, ele vai pelo caminho do profissional técnico. Exatamente. A gente cita muito médico aqui, mas um dos técnicos que mais alavancam o nosso negócio são os fisioterapeutas. Exatamente. Eles são, tão quanto os médicos, eles utilizam do produto, dão a credibilidade. Quem vai tratar da cicatriz depois. Em Em resumo, é o cara da drenagem linfática, o cara que troca a bandagem, não é isso? Exatamente. Porque o fisioterapeuta acaba vendo o paciente pelo menos 10 vezes. E aí no passado via 30 vezes, né? Aí você tinha esse cliente que levava essa condição para o médico. A gente já chegou a ter casos do médico não ter na cabeça a utilização da fita de silicone. E o cliente intermediar nessa situação. E o fisioterapeuta avalizar, falar, é interessante, eu já ouvi falar, vamos tratar. E o médico mudar o conceito. Então, quando a gente pensa, vamos propagar em cima de quem? Vamos buscar quem? Vou fazer forte no cliente advogado que eu quero ter, aquele cliente que ele chega e ele exige, doutor, a cirurgia o senhor atua. O pós-cirúrgico tem que ser quelogel. O pós-cirúrgico, porque ele nunca vai pensar, o pós-cirúrgico tem que ser a linha Medform. Não. Então, cara, mas eu aprendi algo com vocês hoje, de verdade, assim, porque a gente atende cliente de varejo o tempo todo e atende indústria o tempo todo. Se eu gero uma demanda, e a gente trata com médicos o tempo todo, o meu core principal hoje é desenvolver autoridade pro médico, fazer o médico ficar famoso, certo? Por que isso? Porque é a mesma coisa. Se o médico virar autoridade na internet, o paciente vai desejar fazer a cirurgia com aquele médico. Portanto, que eu faço com ele, tudo bem. Então não tem tabela de preço, não tem demanda, não tem valor de consulta, não tem se atende Unimed. Eu quero fazer com o Zé. E a Quelogel se coloca assim. E seguindo o passo da Quelogel, as outras 4 marcas subsequentes, a gente fez da mesma forma. Quando eu anuncio o produto, eu não anuncio ele para os meus distribuidores ou para os meus médicos parceiros. A gente coloca online primeiro. Online. E vocês têm uma força gigantesca aqui. Vamos abrir a mente, né? Vocês têm distribuição em 25 estados, 25 estados hoje. Vocês têm uma base de clientes compradora nesses 25 estados gigantesca. Sim. Qualquer novo produto que vocês forem lançar relacionados, vocês têm então, mas não, eu estou pensando no digital, no que dá para fazer com o digital. Sim, a ferramenta. Se vocês hoje implementarem algo do tipo, raspe esse código de barra, ou escaneie esse QR Code, nossa base alguma coisa assim, vocês vão criar uma base de CPF dentro, gigantesca.
O poder que isso tem para revenda, para recompra, por que o laboratório médico dá desconto quando você faz um cadastro e põe seu CPF lá? Você já fez essa pergunta? Agora estourou uma bomba, né? Da Droga Raia, você viu a notícia? A Droga Raia tem uma agência de publicidade dentro do grupo. Sim. Que vende a informação, segundo notícia da internet, tá? Tá. Que vende a informação daquela base de compradores de droga, de medicamento, para mercados correlatos e anúncios, para anúncios. Então, por exemplo, toda mulher ou toda compra, todo CPF comprador de teste de gravidez tá linkada a uma compra é um de bebê. possível cliente daqui a X dias Sim. para fralda, roupinha e parará, e parará, parará, parará. Então, estão vendendo mailing. Não é o mailing. Também não é o cadastro, é o serviço de conectar a base certa no produto certo. Abrir um ecossistema. Vocês já ouviram falar em Linktree? Linktree, sim. É de graça. Sim. E por quê? Porque é de graça? Por que é de graça? Porque a base vai sendo recarregada. Sim. Você vai recarregar a base com cada um que você coloca no ecossistema. Cada vez que um cliente seu entra no seu Instagram e clica no link do Linktree, ele deu a informação do chassi do celular dele, do IP dele, pro Linktree, que sabe que você vende produto para cirurgia plástica. Então ele pega essa informação dessa base e usa para fazer anúncio de outros produtos, até pro seu próprio cliente. Ou até do teu próprio concorrente. Isso, pro seu próprio cliente. Entendeu? Pro teu cliente. É pro teu cliente que ele vai anunciar outras coisas. Tem pouca recorrência de compra, porque como você já sabe, cirurgia plástica você não vai fazer a cada mês. Em contrapartida, a gente vem colocando os produtos de uso contínuo. Uhum. Então aí começa a se tornar uma coisa mais interessante a Medforma, porque ela abre leques dos produtos de uso contínuo. Então eu tenho aqui um trabalho daquele hospitalar que consome muito. A Venomed criou os novos filhos aí, a mesa de tratamento, que é de uso contínuo. Uhum. Porque a Venomed nasceu meias de antitrombo pré e pós-cirúrgica. A branca, todo mundo. E hoje, olha, como que eu falo, quando eu comecei lá em 2009, 2010, o uso de meias de antitrombo era muito pouco. Sim. Era muito pouco. Hoje em dia, todas as cirurgias, todos os médicos, hospitais, é protocolo o uso de meias antitrombo. E, né, quando a gente começou, pouca grana, pouco dinheiro, vamos colocar só esses dois produtos aqui e vamos lá. Foi crescendo tanto. Só que sempre pediam para nós, viu? Quando sai a mesa de tratamento, que seria a bege ou a preta, com compressões diferentes da antitrombo, né? E toda vez, falei, Eduardo, pelo amor de Deus, né? É Carlos Eduardo, mas eu chamo ele de Eduardo. Cara, eu não aguento mais falar, não, cara. Só que assim, para colocar uma grade nova de um produto novo, tem todo o processo. É uma infinidade de importação, legislação, registro, é complexo. No Brasil, produtos com registro Anvisa ainda é bem burocrático ainda. Então, quando a gente lançou, acabamos de lançamos faz mês, 30 dias. Cara, sem brincadeira, o dia que chegou a importação, tudo embalado o produto, deu uma entrada na nota fiscal, 2 horas depois a gente já tinha pedido. Falei, cara, foi o produto mais rápido que a gente... E eu não avisei ninguém. Agora eu não avisei o mercado, eu não avisei nada. Imagina se você estiver usando a informação que você gera a seu favor. Sim. Esse tipo de recurso hoje não é difícil de ter, não é um negócio de outro planeta, mas precisa preparar a casa para fazer. Exatamente. Então, você tem lá 5 sites institucionais da marca que tem que estar rastreando quem entra. De cara isso. Todo mundo que entrou aqui, eu pego a informação e eu vou usar para fazer anúncio de uma coisa nova. Você tem os seus distribuidores que você pode, de forma intencional, criar um processo que gere um desconto versus nome, CPF e telefone. Ou algo do tipo. Porque eu não preciso de mais do que isso para fazer anúncio de forma direcionada. Então, eu tenho alguns clientes que eu digo assim, me manda a tua base de clientes compradores dos últimos 180 dias, porque eu vou fazer um anúncio para eles do produto novo de vocês. Sim. Só que como vocês vendem no distribuidor, a informação está lá, não está com vocês.
O que a gente fez uma vez para um cliente? A gente foi ao cliente desenvolver essa aceleração de venda no distribuidor, Sim. numa conta do distribuidor, para clientes do distribuidor, pago pela fábrica. Interessante. A gente vem gerando demanda para o distribuidor assim, mais intencional a eles do que a nós. Então, quando a gente lança um produto, primeiro que ele vai para a internet. Então, na hora que ele está lá, Exatamente. quando o distribuidor olha, ele já consegue medir e enxergar a demanda que ele tem na região dele. Então, ele já fala... Porque o nosso distribuidor ele tem que comprar e vender. Porque poderia ser só importante o distribuidor comprar da gente. Mas para nós o importante é que ele venda. Claro. Porque se ele vender, ele gera novas compras e assim o mercado funciona. Então assim, a gente gera essa demanda com o preço correto, versus a qualidade do produto, versus a concorrência, e entrega para ele já uma demanda pré-definida. Aí ele começa a fazer o desenvolvimento local, que é mais ou menos o que você colocou. Só como a gente tem bastante e também não sabe quem ele quer acessar, a gente tem distribuidor que é o de porta, que vai lá no médico. Né? Aqui em Campinas tem um que vai lá boca a boca. Uhum. A gente também tem o cara que bomba na internet. E bomba mais que a gente. Sim. Com o nosso próprio produto. Certeza, com o nosso próprio produto. Mas é isso tem que nós distribuidores queremos, nossos que vendem muito mais que a gente em determinada plataforma. Deixa eu dar um corte legal aqui agora. Você falou a gente tem uma ferramenta, a gente criou essa ferramenta que é assim, vou falar da caneta de marcação cirúrgica. Bem interessante esse produto. A gente, como você sabe, a gente tem várias lojas virtuais, todas as plataformas do Brasil inteiro. Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza, Olist, todas as plataformas a gente vende. E por que é um produto específico a caneta de marcação cirúrgica? Então a gente começou a criar, quando eu enxerguei isso, eu falei, caramba, todo cliente, toda nota fiscal que entra, caneta de marcação cirúrgica, eu junto todo esse filtro inteiro, eu sei que quem compra isso é médico. Boa. Entendeu? Boa. Esse produto em específico, eu sei. Então, o que a gente vai fazendo? Eu vou pegando esse cadastro. Um pouco de esteticista, né? Sim, mas são pessoas assim, vamos dizer assim, que 80% é cirurgião. É venda para profissional. Profissional. Dá para fazer um anúncio com isso. Exatamente. Não, aí o que eu pego? Eu pego esse cliente, dou na mão da vendedora, vamos mapear onde está esse cliente, vamos saber se ele é um cirurgião plástico, se ele é um cirurgião geral, se ele é um dermatologista. Porque o dermatologista pode usar a nossa caneta de marcação cirúrgica para marcação de botox. Né? E a gente foi até descobrir que até tatuador compra a nossa caneta de marcação cirúrgica, cara. Mas você sabe o que dá para Eles fazer compram com essa muito. lista? Com a lista, Sim. a lista em si, ela planilhada, nome, e-mail, telefone, Sim. a gente consegue ir para o Instagram, pegar um vídeo da caneta ou de um produto correlato que é pós-caneta, algo que segue na Antes linha, da caneta. e fazer um anúncio só para quem está na lista. Exatamente. Sim. Ele é na Produtos cabeça do cara. específicos. Aí eu vou dar outra dica. Caneta de marcação cirúrgica. Quem compra a caixa de seringa é profissional também. Então a gente começa a fazer um banco de dados, porque tudo isso, é por isso que eu falo, hoje eu precisaria colocar pelo menos mais 10 vendedores na nossa empresa, né? Então a gente está criando esse banco de dados, Mas soltando aos poucos. Inverte a ordem, Não, porque faz o cara vir atrás de você ligando. Estou te falando que desta maneira, que o cliente é do Mercado Livre, mas eu tenho os dados dele, a minha vendedora entra em contato, em vez de oferecer só a caneta que ele comprou, oferece a linha inteira. Cara, isso funciona muito. Que está também no Mercado Livre. Que está também no Mercado Livre. Então eu acabo trazendo um cliente que tem a minha nota fiscal, comprou o nosso produto, na teoria é nosso, mas não é nosso, porque foi o Mercado Livre que vendeu. Ele captou. Ele fez a captação, porém a nota fiscal e responsabilidade, né, são minhas de entregar. Só que eu trago ele para minha base. Vendedora, pega essa base aqui de... só que eu tô falando assim, por exemplo, a gente consegue mapear isso aí, vou dizer para você, 300 clientes por mês profissionais. E vai mapeando, vai trazendo. Cara, e funciona muito. Aí o remarketing, olha, tá vendo esse... Ô, doutor João, sabe aquela caneta de marcação cirúrgica que você comprou? Não, eu comprei mesmo, é verdade. Quando é imediato isso, tá na cabeça dele a compra.
Olha, tá aqui meu catálogo completo, tá aqui a minha lista de preços. Cara, o desenvolvimento Aprendi mais uma. Aprendi mais Eu uma. nunca olhei para a lista de nota fiscal do Mercado Livre. Isso aí é perfeito. Mas isso a gente já faz há um bom tempo. Só que a base a gente não tinha mão. Gente. A gente começou lá, vamos fazer a vendinha lá no nosso e-commercezinho, o sitezinho lá, e aí ele começou a fazer isso aqui. E essa base ficava quase que impossível de ser tabulada. Quando lembra? tabulou... Um monte de papel da empresa que a gente imprimia antes dos pedidos. Aí eu olhava para ele assim, eu falei, velho, essa pilha de papel... O que faz com isso? O que eu faço com isso? Eu tô vendo dinheiro jogando... Eu falei, eu tô vendo dinheiro aqui, só que eu não encontrava onde. Aí um dia eu falei, cara, eu vou planilhar isso. Aí começamos a planilhar. Cara, o sucesso da vendedora nossa... Quando tabulou tudo... Você não consegue exportar o XML e puxar? Mas assim, eu tô falando que por tempos eu olhava aquela pilha de papel que no final ia pro lixo. Sim. O que eu faço? Eu falei, eu enxergava dinheiro ali. Do cara, tinha tudo ali. É que assim, hoje, Gil, os marketplaces, eles podam algumas informações, né? Sim. Então já fazem isso intencionalmente. Então assim, depois dessa tabulação, existe um trabalho de conseguir essa lista de uma maneira estruturada para que a gente possa trabalhar ela. Então hoje a gente prepara, tem um profissional que mapeia, nós chamamos de mapeamento. Aí começa a fazer o trabalho. Mapear é para levantar o telefone, essas coisas. Tudo, levando tudo. Endereço, telefone, e-mail, dados do comprador, quem é o comprador, Instagram. Facebook, Instagram, WhatsApp do Instagram. Tá. Faço isso planilhado. Eu tenho uma região igual a nossa região aqui, nós dividimos o estado de São Paulo em 4 vendedores. Eu mapeio essa lista, eu tenho 1000 cadastros, 200 para você, 250 para você, 100 para você, 300 para você, cada um faz sua linha. Entendeu? Legal. Então a gente traz essa informação, divide. Uma baita ideia. Muita ideia. Dá um Só que assim, de braço, mas dá um trabalho, dá, mas é assim, a gente vem desenvolvendo. Eu acho que no futuro a gente vai melhorar isso daí e a forma dos meus vendedores captarem médicos. Pode sair uma startup aí, sabia? Pode. Sabia que hoje... Não, mas é sério. Hoje a gente juntar 10, 12 vendedores de Mercado Livre de volume, é muita coisa. A gente consegue... Então tem uns produtos específicos. Só que a gente precisa ter todo mundo no mesmo nicho. Nichos parecidos. Depende do que você vai cruzar. É a mesma história do teste de gravidez para vender fralda depois, entendeu? Hoje que a gente percebe o quê? Precisa ter o trabalho humano. Você não tem RP, você não tem sistemas hoje que consiga ter esse feeling. Pode ser a startup ali. Esse feeling. Escreve, porque assim, ó, se você tiver oferecendo algo para alguém, olha que loucura, nascendo um negócio aqui. Se você estiver oferecendo algo para um vendedor do Mercado Livre, para ele disponibilizar o XML dele a troco de alguma coisa, e aí você pode dar frete, você pode dar embalagem, caixinha de papelão, sei lá. E isso, né? Fazendo uma troca pela base, passa a base por um sisteminha que... Eu dei um curso no começo do ano passado aqui, e eu falei durante a aula que dava para fazer um sistema de logar no Instagram, pegar a hashtag e mandar uma mensagem para todo mundo que estava na hashtag e tal. E em 15 minutos, um dos alunos que era programador falou, tá pronto, professor, quer testar? É bem ele fez. Ele fez. Então, você tem muita ferramenta de automação de processo. Então, todo o processo que você tem um ser humano entrando para pegar o CPF, jogar não sei aonde, pegar na base não sei de quem, puxar informação tal, mais tal, mais tal, mais tal, mais tal, você pode pôr programa para fazer. Vai dar um pouco de erro, vai ter que passar um filtro e tal. Mas você imagina fazer isso em escala. Por exemplo, eu tenho um vendedor de Mercado Livre que está vendendo R$1 milhão de joia. Um segmento totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com o seu. Mas é joia, é ouro. Não, então, beleza? Até para o Mercado Livre é um segmento muito diferente. Estranho. Você comprar ouro no Mercado Livre. Tem três empresas lá dentro vendendo 300 e poucos mil, que é o que o Simples permite em cada uma. E pau quebrando. Você concorda que este público que compra o produto dele tem um poder de compra específico? Sim. E cirurgia plástica? E pode ser o cara da cirurgia plástica? Pode. Pode. Então, se eu fizer uma propaganda daqui para cá, mas o cara que comprou a correntinha de ouro que tem um menininho pendurado. É a ideia da seringuinha, que é o cara que compra seringuinha. É o cara que compra a caixa de seringa. Entendeu? Então, vai ter que ramificar isso. Eu falo que a gente soltou um corte aqui, mas é uma estratégia nossa. Porque assim, o que a gente planeja criar? Produtos onde eu saiba quem é o meu nicho de cliente. Exato. A caixa de seringa... Mas é bom com força a ideia. Sim, lógico. Funciona muito bem. Porque a ideia é escalar, vender e escalar. Eu procuro produtos que se encaixem, que sejam consumíveis,
que seja de uso constante, e quando ele compra esse produto, opa, esse cara... Eu tô aqui, minha cabeça tá assim, exatamente. ó. Porque trago pra cá e funciona. A pessoa que comprou a correntinha, com o menininho, sim, ela não vende brinquedo. Uhum. Mas eu tenho cliente do Mercado Livre que vende brinquedo. Sim. E se for brinquedo para menino... Sim. Sabe onde eu vou? Eu vou mais longe. Puxando pro nosso negócio. Essa mãe, que provavelmente é uma mãe que comprou essa pulseirinha. Ou quem vai ganhar é uma mãe, né? Com o bebezinho. Ela acabou de ter uma gestação. O que ela sonha depois disso? Cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Se ela sonha em cirurgia plástica, ela tem que consumir os nossos produtos. Ela tem que conhecer aquilo ou depois. Ela tem que ser para ela voltar por um vídeo, a ser aquela cliente advogada que fala: doutor, vamos operar. Esse doutor pode ser nosso parceiro, certo? Eu posso levar demanda para ele, porque eu sei quem é o meu consumidor. Do pré e do pós. Eu posso levar demanda para um fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode ser nosso parceiro. Os nossos distribuidores podem agir da forma que a gente está agindo, fazendo essa base, e começar a alavancar negócios e descobrir quem é a mãe da pulseirinha que vai fazer cirurgia plástica, em qual cidade, porque o CEP da compra ele tem. E aí ele vai gerar demanda. Por exemplo, eu tenho um cliente que vende fralda ecológica. É uma fralda que não vai para o lixo. É a fralda que nós usamos lá no passado. Não é. Metade de cada coisa. Ela tem um refil que sai, a fralda fica, você lava na máquina e volta, mas ela tem o formato da fralda já. Não é como era que a mãe vinha plástica, dobrando com a calça plástica e tal. Não vaza, o tecido é antialérgico e tal. Negócio bem top. Mas ele precisa abordar a mãe durante a gestação. Porque é um conceito, né? Devolver um conceito. É aquele caminho de vocês aqui de criar o cliente advogado. Isso, então, primeiro. Depois que nasceu a criança, ninguém compra mais essa fralda. Compra com 6 meses de gestação que compra o kit que vai usar até os 2 anos de idade. Tem lá o chá. Então, ele precisa abordar a gestante e botar na cabeça dela que vai ser melhor para a criança dela usar aquele produto. Então, se eu tiver nichos correlatos depois disso, eu consigo usar a base de comprador dele para vender cirurgia plástica. Sim, exatamente. Porque essa mãe que quer fazer a cirurgia. Eu falo, o segredo está na base. O segredo do e-commerce está na base. Um amigo meu, ele vende não é um parceiro, né? É um amigo, ele vende material pet. O importador começou a importar. Ele falou, puta, como é que eu faço para desenvolver? Eu falei, desenvolver o quê? Quantas vezes tem por dia? Tenho 50, 60 vezes. A tua base, se ele comprou um produto seu, um brinquedinho para gato, um brinquedinho para cachorro, irmão. Tem recorrência. Você tem recorrência. É um pai de pet. Ele vai comprar de você a vida inteira, por 10 anos. Sim. Aí ele olhou assim, falou, Rony, eu tinha pensado. Eu falei, cara, o segredo tá na base. Eu falei, isso aí, só que assim, passamos por isso, eu vi aquela pilha de papel, eu falei, eu tinha dó de pegar aquela pilha de papel e jogar no lixo. Hoje a gente não imprime mais, graças a Deus, tá tudo digitalizado, mas eu uso e reaproveito a minha base. Então eu tenho que criar produtos que a sua base consuma. Consuma, exatamente. Sim. Como funciona isso na cirurgia plástica, cara, qualquer nicho de mercado. Eu falo, reaproveitar a base. Pensando nisso, a gente pode dizer que a venda direta para você é fundamental para o desenvolvimento de produto. Exatamente. E distribuidores novos. Por isso que eu falo, para quem eu vou fazer meu marketing, né, minha propaganda, você tá entendendo? Eu tenho várias formas de alavancar distribuidores novos, médicos novos, varejo. Então, eu posso bater firme no varejo, eu posso pegar primeiro na criação do produto. Crio um produto, coloco no varejo. Se esse produto, se ele comprar algo específico, desenvolvo para médico, depois vai para o distribuidor. Então, eu tenho várias maneiras. Se você tivesse que dar um caminho de sucesso para a audiência, você quer começar a vender um produto, foca em fazer propaganda assim, como que você iria? Porque assim, nós começamos sem dinheiro, né? Nem temos muito hoje, mas... Hoje a gente tem mais estrutura. Tem mais estrutura, mas o grande... eu falo que nós fizemos o inverso de todo mundo, mas fizemos o inverso que todo mundo começa, porque a gente não tinha grana mesmo. Eu falei, cara, primeiro esse produto tem que nascer online. Tem que vender online. Foi aí que os médicos começaram a entender, os distribuidores começaram a entender. Então, começa sim a venda online. Eu acho que o cara tem que começar a vender. Só que você tem que estudar produto a produto. Quem é seu nicho de mercado? Colocar um produto que ele... Como eu te falei, o exemplo da caneta Tondos foi um lance da caneta Tondos. A caneta de marcação cirúrgica. Eu falei, cara, o cara que está comprando a caneta de marcação cirúrgica, ele é médico.
Foi aparecer tatuadores. Só que o tatuador, ele usa 10, 15, 20 canetas por mês. É um cliente meu. É um cara lá que compra 10, 15, 20 reais todo mês. Tá na base. Tá na base. Então, essa base eu tenho que trabalhar. Então, eu falo, volta a falar, o segredo tá na base. O segredo tá na base. Quem é teu cliente? A gente falou de um monte de coisa e não falou de remédio. Vocês não entram nessa linha. Não, medicamento não. Nosso... Ainda não. Ainda não. Quem sabe a sexta marca aí? Tá vendo? A 7ª. Me ocorreu algo. Medicamento é um... Né, a parte regulatória é um pouquinho... O regulatório é diferente. É bem diferente. A gente já estudou, vem estudando. É diferente e não é. Uhum. Talvez abrir uma farmácia é muito mais fácil que abrir uma distribuidora. Exatamente. Só que não é o nosso público, não é o nosso negócio hoje. Não é o core do que a gente pretende. Tem algumas perguntas que a gente repete para todo mundo. Tem uma que o povo vaza dela, mas que às vezes faz até para trás da cortina. O que você faria diferente na tua vida? Eu vou esperar o Carlos responder primeiro essa. Já correu primeiro. Já correu. Não, mas quer que eu fale que eu faria? Quer que eu fale que eu faria? Não, na ordem que vocês quiserem. O que eu faria de diferente na minha vida, cara? Eu acho que... Na minha vida profissional, você está dizendo? Na sua vida como um todo. Na minha vida como um todo, eu acho que desprender mais tempo a mim. Porque eu acho que se eu estiver bem, meus negócios estão bem, minha família está bem, e eu acho que tudo funciona. Desprender mais tempo a mim. Da minha 41 que eu vou fazer esse ano, eu acho que eu me dediquei pouco tempo a mim. Legal. Então eu acho que isso seria interessante. Eu estando bem, os negócios vão estar bem, sociedade bem, família bem, eu acho que é o que desenvolve bem as pessoas. Na minha opinião. Eu não sei se vai soar estranho isso, mas eu não mudaria nada na minha vida, velho. Sabe por quê? Eu errei muito. Eu quebrei 5 vezes, o Carlos sabe disso. E só deu certo porque eu quebrei 5 vezes. É simples. Não mudaria nada, cara. Porque todos os erros do meu passado me tornou algo... De hoje. Eu estando aqui hoje. Nossa. Eu não mudaria nada, nem na parte pessoal e nem na parte profissional. O que aconteceu na parte pessoal e na parte profissional fez eu estar aqui hoje. Quem diria que a gente tinha 5, 6 marcas? Cara, nem pensava. A gente foi bancário. Trabalhamos no McDonald's. Começamos nossa vida os dois no McDonald's. A gente é amigo de infância há 40 anos. Trabalhamos no McDonald's. Trabalhei no Banco Unibanco. Ele foi pro Itaú. Ele me arrastou pro Itaú. Depois a gente abriu uma sociedade junto. Como manter uma sociedade saudável? Porque ontem eu estava almoçando, discutindo exatamente esse aspecto, assim. Como ter um sócio e não querer matar ele ou não matar ele? Posso responder? Fique à vontade. Eu falo isso para muitos amigos, assim. Né? Ele é meu amigo antes de ser meu sócio. Eu acho que a primeira coisa você tem que ter empatia. Sabe? Empatia em que sentido? Aquela mesma empatia que você tem pelo seu filho, aquela mesma empatia que você tem pela sua esposa. Quando você olha a sua empresa como seu filho e seu sócio, como você olha a sua esposa, seu pai, sua mãe, e se coloca no lugar dele, você não acomete nada que possa te fazer um mal. E se os dois estão bem, a empresa está bem. E assim a coisa flui. Pai e mãe que têm atitudes saudáveis têm filhos saudáveis. Então a nossa empresa, para mim, eu vejo a minha empresa, tenho mais de um negócio hoje, filho. Fui sócio da minha esposa por 11 anos e fui me desprendendo por conta da nova demanda que surgiu. Tínhamos um respeito como marido e mulher e tínhamos um respeito como sócios, como empresa. E eu penso na empatia. O que você não quer para mim, eu não quero para você, ou o que eu quero para os dois. E aí flui. Ninguém é maior que ninguém lá dentro. Cara, sabe o que deu certo na sociedade dele? Que a gente é totalmente diferente um do outro, cara. Também. Eu sou comercial, ele é o financeiro. Ele é o José de Egito. Ele é o José de Egito. Eu sou comercial, cara. Eu não sou financeiro. Às vezes que eu quebrei na minha vida é porque eu não era financeiro. Entendeu? Foi aí que deu ruim. Foi aí que deu ruim. Quando ele entrou, ele jogou a cordinha pra mim, tava lá no fundinho do poço. Eu precisava de um mentor financeiro. Ele é... Só que, como que eu sou muito modéstia à parte, falando nada comercial, eu sei fazer. Eu sei fazer acontecer. Só que ele é o cara que me segura. Por que dá certo? Porque ele não é comercial e eu não sou financeiro. Cada um no seu quadrado. Nossa. Eu acho que não teríamos o que a gente tem hoje se fosse só eu sozinho ou só ele sozinho. Eu acho que a principal coisa na nossa conversa
Cara, a gente discute pela empresa, a gente não discute entre um e o outro. Vocês são a favores de sociedade hoje. Completamente. Completamente. Cara, eu preciso de alguém. Porque tem um monte de gente que discursa contra, né? Cara, Sim, eu nunca discursei contra. Sempre fui Assustado. eu tinha que saber onde eu estava entrando. Tá. E qual seria a proporção que eu ia fazer, sabe? Tá. Atuei comercialmente, mas voltei os meus esforços de conhecimento para gestão. Não só para gestão comercial. Então, até estava comentando logo que eu cheguei, eu me desenvolvi para negócio. Quando eu perdi meu trabalho lá no Itaú, 6 meses antes eu falei, não trabalho mais para ninguém. Mas para eu não trabalhar mais para ninguém, eu preciso ter um conhecimento amplo de tudo que vai acontecer no que eu pretender abrir, seja o que for. Seja um carrinho de pipoca. O banco é uma baita escola, né, cara? O banco é. Eu O banco fui- é, e a gente teve uma escola Eu fui do do O McDonald's. McDonald's para nós, Que era- fazendo propaganda. Pro Como é que eu fiz entrevista, mas não quiseram me contratar, cara? Assim, eu quando tive era um moleque. sucesso tão grande que parecia que eu estava sendo projetado para aquilo, eu nasci para aquilo. McDonald's. Fiz uma entrevista em um banco, no primeiro dia de férias do McDonald's, no 5º dia eu estava empregado. Eu saí, entreguei um currículo. E eu entrei no banco Unibanco porque eu trabalhei no McDonald's. A gente Que foi tava muito... Era uma época que tinha dado certo com 2 caras, inclusive amigos nossos. Então os gerentes, não, eu trabalho no McDonald's, eu quero você. Então ajudou muito. A gente era novo, 18 anos, 19 anos. Eu sou analista de sistemas de informação. Tinha acabado de começar a faculdade. Ah, McDonald's? Venha, quero você. Então deu muito certo. Alguém para agradecer publicamente, que ficou pro caminho aí, que vale a menção. Profissionalmente, eu tive gestores aí no MEC, né, se a gente vai citar nomes, a gente teve mais de um gestor. Muito mais de um, né? Marquinha, uma pessoa que eu gostei muito. Depois eu só tive gestoras mulheres. Marcela me ensinou muito. Andréa Ferreira, que foi uma gestora excelente no Itaú. Sabe, foram pessoas que, assim, que me capacitaram, me projetaram, como o Rony falou, ó, foram dando a formação profissional, né? E, pessoalmente, uma pessoa que eu agradeço muito é ele. Porque, assim, desde o primeiro dia que eu falei, vou pra faculdade, foi a primeira pessoa que falou, não, eu te levo. Eu te levo. Eu não tinha dinheiro pra nada. Ele falou, não, mas eu te levo até a sua casa. E, cara, nós passamos assim. Pra você ver, quando eu tava no fim do poço, o único que jogou a corda foi Aí ele. eu falei, não, eu estou numa situação que ou eu mudo a minha vida com 19 anos ou só pro buraco. E poucas mãos foram estendendo. Logicamente que família, a gente tem um monte de gente para agradecer. Minha esposa, que também mudou minha vida, assim, né? Fez um trajeto da minha vida ser linear, de uma maneira muito tranquila. Sempre me apoiou, sempre me ajudou a desenvolver como pessoa, profissionalmente. Mas ele me ajudou nesse momento, né? E acho que as pessoas que vêm mais na cabeça. Mas nessa trajetória de vida, minha mãe, que cuidou muito bem de mim e tal, e teve essas preocupações, mas é meio que por aí. Cara, não vou nem falar de Deus, que é o universo, é o criador de tudo. Eu acho que tem hora que não precisa nem comentar sobre ele, porque ele é tudo, né? E a segunda pessoa, ou a primeira pessoa, né? Meu pai, cara, porque foi o cara que me ensinou a vender. Eu aprendi a vender com meu pai. E esse primeiro professor, eu aprendi a vender, eu vendia, pegava dos vizinhos o jornal e levava no açougue pra vender. Porque na época a Carnes era embalando no jornal. Nossa, então, isso cara, também, cara, não lembrava. era uma época, então foi o cara que me ensinou a vender. A primeira coisa que eu vendi na rua foi canudinho. Em 94 para 95, meu pai, eu não sei que idade, eu tinha 11 para 12 anos. Cara, você vai fazer uma escola de informática. Cara, meu pai não tinha instrução para isso. Foi o cara que eu virei analista de sistemas no futuro, mas foi ali, cara, o primeiro curso de informática. Então é um cara que tem que agradecer. Gestores, teve vários, a maioria dos gestores dele foram meus gestores também. Um cara muito especial no McDonald's foi meu primo, Fabinho Campos. Foi o primeiro cara na minha vida. Esquecendo. Olha, ele eu não posso esquecer porque, apesar de ser primo, ele era meu chefe. E foi o primeiro cara que me advertiu, né? Eu aprendi muito. Esses dias eu agradeci ele. Sim. Falei, cara, você... não deixe ninguém falar o contrário disso, que você pra mim foi importante, muito importante na vida. Aí teve vários. Aí o Carlinhos não precisa nem falar, né, velho? O cara que...
Tava no fundo do poço. Peraí, jogou a corda. Tudo soava contra, né? Tudo soava contra. Eu quebrei 5 vezes, cara. Esse negócio nosso eu quebrei 4 vezes. Até dar certo. A mesma coisa. Esse segmento. 4 vezes. E eu falei pra ele, imagina o eu meu medo. acredito. Imagina o medo, corajoso, foi muito, Cara. muito corajoso. Eu falei, não, cara, eu preciso de ajuda. E eu sei fazer isso aqui. Eu só sei fazer isso aqui. Depois de banco, eu só sabia fazer aquilo. E tanto é que eu acho que... Na 5ª vez não errou mais, né? Não errou mais. Aí... Não, eu não quebrei nenhuma e não vou quebrar. Não vai, para não poder. Não vou quebrar. Eu quebrei 5 vezes, cara. Ele já quebrou pelos dois. Pois eu não quero mudar, não. Eu falo assim, não, mas só é bom empresário quem já quebrou. Eu falei, não, deixa essa parte, o Rony Na já média, fez. nós estamos com 2,5 cada um, tá bom? Mas por isso que eu não mudo o meu passado, aquela pergunta que você fez lá. Não muda nada, velho. Ele trouxe informações que eu não tinha. Pessoal, a gente termina sempre invertendo a ordem, dando a possibilidade de vocês de colocarem uma pergunta do que vocês tiverem intenção, de dúvida, de coisa que dá para fazer, de coisa que já fez, aí é com vocês. Eu tenho uma pergunta pronta, você já tem ela? Eu tenho uma, mas Então eu quero você primeiro. Manda. Tomara que a sua seja bem difícil. É? Porque a minha é moleza pra ele. Moleza? A minha é bem moleza. Nós temos a nossa opinião sobre isso, meu querido. Também não sei se numa conversa dessa você conseguiu entender o nosso negócio em si. Que parece que não, mas ele é complexo. Sim. É complexo. Varejo, médico, distribuidor. Eu já trabalhei vendendo o produto de vocês. Então. No nosso lugar, para que lado que você iria? Eu? Cara, é a mesma pergunta que eu ia fazer. Sem sombra nenhuma de dúvida, eu ia para o consumidor final. Varejo. Imaginei. Sem sombra de dúvida. Você respondeu a pergunta. Lógico. Eu acho que, de uma forma estruturada... Sim. Eu teria... Eu só vou fazer o porquê você faria isso. Por quê? Porque eu vou complementar porque a pergunta CPF seria a que mesma. compra, né? A gente pensa igual, né, a pergunta seria a mesma, exatamente igual. Mas eu vou complementar ela assim. O porquê você ia por esse caminho, por conta de uma estrutura que para nós é muito importante, que você deve pautar. A nossa empresa, a preocupação com os nossos distribuidores. É enorme a preocupação. Muito. A gente prefere fazer uma escola de desenvolvimento de distribuidores. Exatamente. Do que se desenvolver muito forte à frente deles. Então, assim, a gente espera a sua resposta, mas se baseando nisso como estrutura da empresa, como questão ética da empresa. Eu iria falar com o público final pelo motivo simples. É ele quem paga a conta. Quem compra o produto é o paciente. Sim. Ok? Então, se ele chegar no consultório médico dizendo eu quero isso aqui, num produto que não é a técnica da cirurgia, não é o hospital onde vai fazer, não é que anestesia ele vai tomar, ele tem como conversar isso. De que maneira eu faria isso, né? Sites separados, sim, todos eles com conteúdo escrito. Sim. Todos. Blog, até enjoar. Gil, mas eu vou ter que ficar fazendo blog de tudo e tal. Aí a gente tem uma estrutura que resolve isso de uma forma simples. Todo o conteúdo produzido em vídeo num único canal do YouTube, para todas as marcas. Cada vídeo do YouTube transcrito vira uma matéria de blog. Sim. Então você resolve o problema, produz sim, uma coisa, vira outra. E vira blog. A rede social, eu teria uma rede social só, mas eu seria intencional na produção de conteúdo. Que o conteúdo produzido na rede social não precisa ser muito, mas ele precisa ser passível de ser compartilhado. Não só paciente com paciente, mas Quelogel com distribuidores. Que o distribuidor possa usar o teu vídeo para fazer propaganda na rede dele. Para alavancar negócio lá. Então, essa é a estrutura de marketing simples, vamos dizer assim. E eu começaria a olhar de uma forma bem intensa para a informação que não está na mão de vocês que pode gerar negócio. A maior parte da informação comercial do negócio de vocês está na mão do distribuidor. Está na ponta, sim. Certo? Como que eu alcanço essa informação e reverto o negócio para o próprio ponto de venda? Eu olharia para isso. Legal. Muito. Porque ele tem uma base de clientes lá, você tem os médicos,
ele não tem o médico. Geralmente ele tem o paciente. Você tem o médico. Ele tem os Não, ele tem. Às vezes ele visita o médico, né? Sim, sim. É. Não, se sim, for um cara que distribuidores visita. são Se é o cara assim. de porta aberta, o paciente que vai lá nele. Sim. Se é uma cirúrgica dessas tradicional, Sim, como tem aqui em sim, Campinas, que a maioria o dos nossos paciente vai lá. distribuidores são esses, tá? A visitação médica, ela não é um uau, que o cara faz. Eu tô no mercado de farmácia de manipulação, tive no mercado de produto para cirurgia plástica. É uma dor comum a todos o visitador médico. Isso é uma dificuldade, né? Como que eu quebrei isso? E você pode quebrar isso aqui, fazendo com que o médico vire alguém extremamente relevante no mercado dele, graças a algo que você, marca, fez para ele. Sim. Se Parceria. você conseguir chegar nisso, e a gente faz isso aqui no dia a dia, o médico vai lembrar de você todos os dias, porque ele tá atendendo aquele paciente, porque o paciente veio do vídeo que você fez, por exemplo. Legal. Entendeu? Sim. Aí Conversa de ontem. a demanda, ela vem no caminho reverso mais uma vez, mas numa estrutura que o médico vai prescrever porque o paciente pediu ou porque ele tem um vídeo seu lá que deu certo, e se o distribuidor não tiver o produto, ele vai ter que ter, ele vai ter que te ligar para ter o produto lá, porque o médico dele lá que ele tem contato tá querendo o produto, o paciente está batendo lá querendo o produto, não tem para vender. Sim. Então, o distribuidor, se ele tiver demanda do teu produto, é muito mais fácil você botar um pedido nele. Então, eu faria desse jeito. Hoje, a gente sente a falta, só para encerrar, eu falo porque eu acabo falando muito com distribuidores, né? Eu atendo, até hoje, bastante distribuidor. Eu sinto a falta ainda que alguns ainda não entenderam que não é somente loja física. Alguns não entenderam. A gente tem vários CEPs no Brasil inteiro que não tem atendimento de e-commerce, velho. Tem gente do norte e nordeste pagando frete de 30 a 40 reais porque não tem distribuidores lá. Então, eu falo para ele, cara, se eu pudesse chamar todos os nossos distribuidores, dar uma aula de e-commerce para ele, todos eles comprariam. Mas existe uma rejeição. Tem uma rejeição. Para aula? Não, para eles desenvolver. Para ele desenvolver o e-commerce. Mas então aí tá resolvido, cara. Porque é isso que nós estamos falando do médico. Se você for o cara que deu o e-commerce pro seu distribuidor... Pronto. Acabou o problema. Os processos de condução são difíceis. A gente sabe que o e-commerce, diferente do que todo mundo imagina, você compra um produtinho lá, R$1. A história que... Quando o Rony me contou essa história, quando eu caí lá na toca dele, ele falou assim, não, você vai ser importador. Mas, Rony, eu não sei, nunca importei nada. Vamos importar. Não, vamos importar. Daí, importa de R$1 lá, o cara te manda, você vende a 3 no Mercado Livre, o Mercado Livre fica com 1, você fica com 1. Show de bola. Só que esse processo tem que ter uma mudança de cultura, do cara sair de trás daquele balcão lá nas portas das cirúrgicas e falar assim, não, agora eu vou para trás de uma máquina. E nela, cara, eu vou ramificar o meu atendimento. Eu fiz isso para uma marca que era nacional, para o mercado internacional. Vou explicar o que eu fiz. Eu fiz um e-commerce em inglês. Sim. Ok? Sim. E depois a gente ligava para países da língua inglesa, procurando por pessoas, e vocês já têm os distribuidores, então a parte mais difícil era achar quem queria distribuir. Certo. Vocês já têm. E dizia assim para eles, olha, quer distribuir o meu produto? Eu te entrego um kit com X de produto, nesse X de produto vai um e-commerce, na sua língua, na sua moeda, o dinheiro entra na tua conta, é teu. Eu mando lá pro cara e ele faz. Aí eu vendi o segundo. Sim. Ctrl+C, Ctrl+V, troca a identidade visual e o segundo. Gil, então, mas a ideia é muito boa. Baseado nisso, você pode oferecer para o teu cliente, distribuidor, para o teu distribuidor, um e-commerce para ele chamar de meu, que vai partir com a tua base de produtos cadastrada. Sim. E ele que cadastre o resto. Não, pronto. Pronto. Eu digo assim, um semi-pronto. E ele que cadastra o resto. E ele que cadastra o resto. Essa virada de chave que eu tô vendo. Mas se você entrega o negócio funcionando para ele. Ele fala assim, não me interessa. E cai pedido lá para ele do e-commerce, porque aí tem que ser estratégico. Você não vai dar para todo mundo. Você vai dar para o cara que está na região que não tem ninguém.
Então o cara tá lá no Nordeste, em Teresina, lá não tem ninguém. Você pega o seu distribuidor lá e fala, eu vou te dar um e-commerce da minha marca aí, porque eu tenho gente que compra a minha marca aí, que tá comprando, pagando frete daqui. Sim. Ele vai começar a receber pedido lá. E a gente tem mapear, assim, de fácil percepção, não mapeado, porque a gente nunca foi a fundo. Como a gente não ofereceu, a gente não tem a certeza desse não. Né? Que eu não aceito fazer. A gente nunca fez isso pra ninguém. E hoje, cara, ó, é tão simples, cara. A gente dá o exemplo de Uberlândia, né? O cara tem 3 lojas em Uberlândia, Minas Gerais. E eu falei pra ele, cara... Olha o nível da simplicidade. Olha aqui o nível da simplicidade. Existe um ERP que é um gestor de plataforma. Sim. Eu coloco o teu cadastro nesse ERP, o CNPJ dele, a CFOP dele, deixo tudo bonitinho aqui. Eu aperto um botão, vai para uma loja virtual, tá pronto. Sim. É o que usamos, né? É o que usamos. Aperta um botão, tá no... o Bling. O Bling. Beleza. Especialista em Bling. Com a base do Bling pronta, eu exporto a base de produto, eu gerei a segunda loja, terceira loja, quarta loja, quinta loja. E via Bling, eu boto o negócio pronto na mão do paciente lá. E já no Mercado Livre. E já no Mercado Livre, e já no e-commerce, e já na Shopee, e já não sei aonde. Você já dá pronto. Tó, filho. Com a nossa base de produto. Vai. Ah, mas eu quero pôr mais 1000. Aí você faz. Deus te abençoe. O nosso já tá feito, entende? Cara. Tudo lindo. Podemos. Tudo podemos. Mas nem tudo Aí falta braço. Você vai falar, Gil, eu não tenho braço. Ah, legal, eu tenho. E é como a gente trabalha. Eu tenho uma demanda? Tem. Então põe braço. Então, aqui dentro da estrutura, eu tenho um cara que é subidor de Bling. Tá. A função dele é subir Bling. Fazer Bling. É a função. Então, o que ele faz na prática? É óbvio que é super resumido o subidor de Bling, né? Ele ajusta o Bling, valida Mercado Livre, Shopee, Amazon e mais o que o cara quiser e um site na Tray, a partir do Bling, tá? Entrega para o cara operar e fica na gestão dos anúncios do Mercado Livre, porque isso precisa de gestão dia a dia. Sim. Gestão de marketplace é um negócio muito sério que depende de mão de obra. Né? Então, ele é especialista em marketplace. Ele não é especialista em Bling. Ele usa o Bling para subir. Ele faz isso para os seus clientes. Faz para todos os clientes. É um sócio. Ele está na sala do lado trabalhando aqui hoje. Lá então, na nossa estrutura a gente tem um suporte, né? O Rony faz uma parte, eu faço uma parte, o cara faz outra parte. Aí ele começa. Só que como a gente já está no nível de produto próprio e um nível de produto de terceiro muito grande, numa demanda altíssima. Na cirúrgica? Não, nas duas. Nas duas frentes. Nas duas frentes. A gente tem 2 Blings. Nesses 2 Blings, eles trabalham todo o mercado. Fora os distribuidores que estão fazendo o trabalho deles lá, né? Não, você tem a base de produto, você tem pronto. Não, tá pronto. Prontinho. É só o cara desabilitar o que ele não quer. Então, coloca nos 2 Blings e faz esse trabalho em todos os marketplaces. Uma parceria muito boa que acabou surgindo no ano passado foi a Droga Raia, que a gente atuava em marketplace de maneira geral, né? Um marketplace de varejo. Quando a gente entrou no marketplace focado em produtos para saúde, cosméticos, a gente viu a expressividade do nome das marcas crescerem assim de maneira absurda. Muito absurdo. Porque vocês têm tudo na mão, cara. Vocês têm o marketplace ele leva também uma credibilidade. Né? Como eu falo com todos os distribuidores. Quando o cara chega para nós, viu, eu sou de e-commerce, cara, é lindo de ver. Eu não preciso, só manda o catálogo, lista de preço, ele já entende, ele trabalha a precificação, ele sabe as plataformas, conhece, cara, é muito fácil de desenvolver. O lojista, o cirúrgica de loja física, que é o cara, esse sofre. Porque, Gil, não é todo mundo que nasceu na TI. Não é todo óbvio, é óbvio que não. E a maioria dessas cirúrgicas são cirúrgicas de 10, 15, 20, 30 anos. Temos cirúrgicas, eu tenho vários exemplos, que eu falo para cara, eu preciso desses caras. Porque o e-commerce hoje, inclusive o trabalho dos grandes marketplaces, ele tá forçando o Rony, o Carlos, faz a Medforma. Ele, Rony. Não, tá pronto. Não, faz para tá ele. Pronto. Faz pro seu distribuidor. Sim, essa é a ideia. O cara tem que querer ideia também. O cara tem que querer, tem que comprar ideia. Porque, e aí, também tem que vender essa ideia. Eu também tenho que vender. Porque eu sei o trabalho que dá e sei o que eu vou dar na mão dele. A ferramenta, só pela troca do produto só pela troca é muito pouco. É muito pouco.
sabe? Porque o nível, o tamanho... Porque ele vai acabar consumindo. Lógico que a gente tem que fazer uma projeção, Ronaldo, do seguinte. Se hoje ele consome X, ele vai consumir 2X. Tem que vender. A gente teria que vender isso. E seria um outro produto nosso. E eu venho assistindo que hoje nasce por dia 1.000 consumidores do e-commerce. O cara que compra no e-commerce. Primeira compra. Nasce 1.000 por dia. Só que não nasce um vendedor de e-commerce por dia. E em produto para saúde, então, não nasce meio. Você entende quando eu digo que a Droga Raia tem uma agência dentro da empresa que ela usa para fazer a informação? Vocês têm informação, vocês têm um distribuidor, vocês podem ter uma agência dentro. Pode. A gente tem, se a gente começar a ramificar, esquecer do core do negócio, começar a ramificar só para o ecossistema do lado, maior do que o nosso próprio negócio hoje. Hoje a gente tem uma demanda de informação, uma capacidade de gestão e de processo maior do que o nosso próprio negócio. Só que o que a gente acorda, eu pelo menos que acordo e vou dormir, é a Mediform e seus filhinhos. Exatamente. Né? Que é os produtos ali. Mas existe um leque no nosso braço aí que a gente... aquilo que eu falo, exemplo, da nossa base hoje de distribuidores, olha aí, a venda pronta. Eu acho que eu tenho 20% no online, que eles são e-commerce. Os 880 não fazem. Cadê o empreendedor aí? Deixa eu vender isso. Porque não dá para dar de graça, né? É relativo, não dá para dar de graça, porque assim, eu tenho vivido um processo em que a indústria paga para que esse cara tenha acesso. Sucesso, né? Porque ele estar aqui faz com que uma determinada região estratégica que estava meio capenga deixe de ser capenga. O sucesso dele reverte. Muito. E o futuro do e-commerce é assim. O que antes era o FU só em São Paulo, o FU é em São Paulo, vai ter um CD em São Paulo, um CD em Campinas, um CD em Sorocaba, um CD em Itapetininga, vai ter um CD no litoral, vai ter em registro, e isso vai acontecer em todos os estados e no país inteiro. Sabe o que aconteceu com a Quelogel? Ela teve um impacto e uma visibilidade tão grande no Mercado Livre, isso serve para novos distribuidores pensar e abrir a cabeça e alcançar esses 80% daí que não estão atuando. Ela virou produto de supermercado. Imagina, se a gente tem um produto para saúde que virou produto supermercado. Você deve saber em que condições que um produto vira supermercado. Eu compro de manhã, chega tarde. Em algumas cidades estratégicas. São Paulo, capital. Só que o produto supermercado também tira seu produto de vender no estado. Ele só vende na cidade, porque ele tem que entregar no dia. É como se você comprasse um pacote de carne. Tem que chegar no dia. E nós estamos em Sorocaba. Atendemos, não chegamos nem em Campinas com o produto do supermercado, que é o que tem a demanda, que é a Quelogel. E cadê aquele cara de Campinas que está fazendo um e-commerce? Cadê aquele cara que está em Jundiaí fazendo aquele e-commerce? Que está na região para atender só o CEP supermercado? É venda feita. Aquele cliente de Jundiaí está esperando 2 dias para a gente entregar para ele lá. E cadê esse distribuidor que fala, não, eu quero um produto de venda feita? Pronto. Cara, o que se vê no YouTube falando em e-commerce é o cara que fica 2 horas falando no finalzinho. No final vou te contar um produtinho que vende a rentabilidade, vende 100 por dia, não é assim? Sim. Poxa, tá aí. Eu tenho cliente querendo saber produto de venda feita para subir a estrutura. E ele me paga para cuidar. Eu tenho. Pega pra fazer. Tenho toda hora. Só que assim, vamos entender que a gente está falando de saúde. Então a gente tem que ter uma responsabilidade sobre marca, sobre preço, sobre entrega. Mas é cara que ele já está estabelecido no Mercado Livre, ele já opera, por exemplo, remédio para pet, já está na saúde do cosmético. Pet e procurando mais coisa, porque ele já entendeu que o Mercado Livre é a bola da vez para ele quer mais coisa para vender lá dentro. E não vai vender ouro, que não condiz, não vai vender brinquedo. Ele fala, Gil, acha outra coisa para mim que tem a ver com nós, como distribuidores, também não podemos vender para qualquer CNPJ, porque a gente sabe que o seu público aqui, você vai atingir um público muito grande e a gente tem um regulatório. Então vale a explicação, que não todo mundo vai sair amanhã. Cadê o distribuidor que eu vendo informática? Não é assim. Tem um regulatório, você precisa estar capacitado, mas as pessoas se capacitam. Assim como a gente se capacitou e chegou até agora. Show. Pessoal, obrigado pelo papo. Nós agradecemos aí. Tem vários takes importantes aí pra gente extrair depois e compartilhar. Obrigado por ter vindo de Sorocaba aqui. E quem sabe vai ter gente chamando lá querendo vender Quelogel no Mercado Livre. Tem. Que bom. Show, obrigado, viu, pessoal? Obrigado, viu? Até mais, tchau.